E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Como vai? Como vai? Tudo na paz com vocês? Sejam bem-vindos, a galera chegando aí, boa noite. A galera tá chegando. E aí, tudo bem com vocês? Uma ótima noite a todos. Galerinha que tá conectada aqui. Sejam bem-vindos. Nós iremos hoje finalizar as 10 razões porque todo crente deve falar em línguas. Ontem nós falamos de 4 delas, né? Faltam 6. Eu achei até interessante uma irmã que ela tem o livro também, acho que é uma versão um pouco antiga, mas tá bem melhor essa parte aqui de atualização do que a minha. Porque a minha, eu tô falando das 10 razões porque todo crente deve falar em línguas, só que aí ele fala assim, razão número 1, aí você tem que tirar o entendimento. Só que ela mandou aqui pra mim, eu achei interessante. Então eu vou recapitular aqui e depois vou postar lá no meu Instagram, tá? Nós falamos ontem, o primeiro foi o dom em línguas é o primeiro sinal. Segunda razão, as línguas são para a edificação espiritual. Terceira razão, o falar em línguas nos relembra da presença permanente do Espírito. Quarta razão, o dom de línguas manterá nossas orações alinhadas à vontade de Deus, ok? Depois eu vou estar postando isso aqui no Instagram aí. Deixa eu colocar aqui então. 10 razões. Sim, estou falando que o livro Bom Dia Espírito Santo é ótimo. Muito bom. Todo o conteúdo que fala do Espírito Santo é legal, né? Isso aqui a gente está abordando um livro só. Imagina se a gente fosse se aprofundar mesmo em outros livros aí. Então ia ter estudo aqui para meses. Outras línguas. Ok. A galerinha tá chegando. Hoje a gente vai falar da quinta razão. A quinta razão é orar em línguas estimula a fé. Depois a sexta, orar em línguas nos mantém livres da contaminação do mundo. A sétima razão, orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Oitava razão, orar em línguas dá refrigério espiritual. Nona razão, o dom de línguas é para dar graças a Deus. 10ª razão, finalizando, o falar em línguas coloca a língua em submissão. Então a gente vai abordar essas razões aí, vai ser muito legal. Deixa a galerinha chegar aí, deixa eu fazer uma oração. Se benção em nome de Jesus. Cheguei aqui há pouco, estava nas campanhas hoje com o pastor Jaime, na igreja Parque Novo Mundo e depois aqui na regional de Guarulhos, aqui no centro de Guarulhos. Foi uma bênção, muitas pessoas curadas, libertas, transformadas. Olha, ficou marcado. Orar. Nós já vamos orar e vamos falar da quinta razão hoje. Orar em línguas estimula a fé. A quinta razão é orar em línguas estimula a fé. Calma, pessoal, só dei uma recapitulada aqui do que eu vou falar, mas vou falar com calma, tá bom? Fique tranquilos. Galera, é um barato. Então, só deixa eu recapitular aqui do que eu falei ontem. Eu falei de 4 razões. Pega a sua caneta aí para anotar aí, por favor. São 10 razões ao todo, né? Mas já vou repetir aqui as 4 que eu falei agora há pouco. Então, vamos lá para a primeira. Pega aí a caneta.
e o papel. E presta atenção. Primeira razão. O dom em línguas é o primeiro sinal. O dom em línguas é o primeiro sinal. Olha eu com calma, falando devagar. Segunda razão agora. Pegou a primeira? O dom em línguas é o primeiro sinal. Segunda razão. As línguas são para a edificação espiritual. Bora. Para de ficar dando risada e anota. Depois reclama que eu falei rápido. Segunda razão. As línguas são para a edificação espiritual. Essa galera é da hora. Terceira razão. O falar em línguas nos relembra da presença permanente do Espírito. Repetindo, terceira razão. O falar em línguas nos relembra da presença permanente do Espírito. Se não anotou isso aí, pelo amor de Deus, hein? Quarta razão agora. Quarta razão é: o dom de línguas manterá nossas orações alinhadas à vontade de Deus. Repetindo, e com calma, devagar. O dom de línguas manterá as nossas orações alinhadas à vontade de Deus. Tô bravo não, galera. O Cristiano falou, pastor, tá bravo. Tô não. É ruim ficar bravo. Ih, demora ficar bravo. Tô bravo não. Até a caneta da minha sobrinha caiu aqui. Calma, filho. Tô bravo não, tá? Fique em paz. Anotaram, né? Depois eu vou postar, tá bom, galera? Eu vou postar aqui no feed do Instagram, tá bom? As 10 razões. Então fiquem tranquilos aí. Agora eu vou falar sobre a quinta razão. Orar em línguas estimula a fé. Ah, tem que ler devagar, né? Orar em línguas estimula a fé. Deixa eu fazer uma oração por vocês, tá? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos, meu Pai, na Tua presença. Espírito Santo, fale ao nós e mais o nosso entendimento. Nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos estimula, é o Senhor que nos fortalece. Também vão estar gravadas no nosso coração, como as 4 que nós citamos no dia anterior, também venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha nos edificar. Senhor Espírito Santo, faça-se presente nessa live e que tudo que acontecer nesta live, meu Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então bora lá. Vocês gostam, né? Glória a Deus. Tem pessoas que estão falando que não sabe da línguas. Fiquem tranquilos. Isso, a Thaisa falou que o pastor só fica bravo com o chá esfria. Isso é verdade. Bora lá. Vamos para a quinta razão. Qual que é a quinta razão? Anotaram aí. Vocês devem falar em outras línguas, porque isso os ajuda a confiar plenamente em Deus. Então isso traz confiança, isso traz segurança. A Bíblia diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ontem eu falei Judas capítulo 20, eu estava ligado em outra coisa aqui, né? Versículo 20 só tem um capítulo. A galera rachou o bico, né? Está lá em Judas 1:20, que é um único capítulo, então é o verso 20, tá bom? O Espírito Santo dirige de modo sobrenatural, grave isso daí. O Espírito Santo dirige de forma sobrenatural, de modo sobrenatural, as palavras que falamos. Então, como nós aprendemos em estudos anteriores aqui, não é as nossas palavras, mas sim aquelas palavras espirituais que movem o mundo espiritual. A palavra que sai do homem, aquela palavra natural, não tem efeito nenhum. Mas quando vem da parte de Deus, isso move o sobrenatural, ok? Galera, 2020.
Para tanto, a fé precisa ser exercida. Veja bem, não sabemos qual será a próxima palavra. Temos de confiar no Senhor quanto a isso. Acreditar em Deus, em algum aspecto, nos ajudará a crer em Deus em outras circunstâncias. Pegou aí? Marca isso daí. Pega a caneta e anota aí. Acreditar em Deus, em algum aspecto, nos ajudará a crer em Deus em outras circunstâncias. Acreditar em Deus, em algum aspecto, nos ajudará a crer em Deus em outras circunstâncias. Aí ele traz uma historinha aqui legal. Na juventude, quando ele pastoreou uma igreja comunitária, havia uma irmã em nossa congregação que amava o Senhor. No entanto, ela sofria de aflições físicas e enfermidades. Aquela senhora tinha úlceras no estômago, olha que coisa séria. E os médicos achavam que essa condição poderia ocasionar um câncer. O marido dela era bem remunerado, bem de vida, né? Mas gastava tudo quanto possuía em despesas médicas. Tô parecendo aquela passagem, né? Da mulher fluxo de sangue, gastou muito os dinheiros dela com tratamento médico, mas nada resolvia, né? Nem o carro o casal tinha, pois ele desembolsara milhares de dólares. Essa mulher recebeu o batismo do Espírito Santo. Pouco tempo depois, fiz outra visita ao casal. Agora, ela conseguia comer quase todos os tipos de alimentos, ao passo que, anteriormente, ingeria apenas um pouco de comida infantil. Mesmo assim, aquele alimento parava com dificuldade no estômago dela. Ela me contou, não somente recebi o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas, como também fui curada. Olha só, estou perfeitamente restaurada, diz a mulher. Já havia visto isso acontecer muitas vezes. Qual é a conexão? Sabemos que receber o batismo no Espírito Santo não cura. No entanto, falar em outras línguas nos ajuda a confiar plenamente em Deus em todas as áreas da vida, inclusive para receber a cura. Diga graças a Deus. Então, falar em outras línguas e sim estimula a nossa fé. Isso nos impulsiona a crer e a crer na palavra de Deus. No caso dessa mulher foi a cura. Talvez qualquer área que você precise que a sua fé venha a ser estimulada. Então, falar em línguas ele sempre vai te impulsionar a você sim ter um algo a mais da parte de Deus. Isso vai te trazer uma confiança, isso vai trazer sim uma segurança em nome de Jesus. Olha que forte, hein? Tô contando aqui dessa enfermidade da senhora aqui. Uma moça que diz: pastor, meu tio foi diagnosticado com úlcera no estômago ontem e o Espírito Santo me fez parar tudo. Agora assisti sua live depois de 4 dias de tristeza. Então toma posse, minha filha, da alegria. Seu tio vai ser liberto, curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a quinta razão aqui, orar em línguas estimula a nossa fé, ok? Então, se você está precisando um pouquinho mais de gás na tua fé, talvez você não tenha palavras. Claro que a gente sabe que a fé vem por ouvir pela palavra de Deus, através das escrituras. Mas, quando você ora em língua, assim, estimula a tua fé. O Espírito Santo faz você se lembrar daquilo que foi dito e isso faz você tomar posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Sexta razão, eu creio que a grande maioria já notou, vou ler aqui novamente, só para dar uma recapitulada. Orar em línguas nos mantém livres da contaminação do mundo. Orar em línguas nos mantém livres da contaminação do mundo. Bora lá. Sexta razão. Devemos falar em outras línguas porque é um meio de nos afastarmos das conversas ímpias, contaminadas, profanas e grosseiras em nosso redor. Há, por exemplo, assuntos obscenos onde trabalhamos ou quando estamos em lugares públicos. Isso é verdade. Não tem como você controlar as pessoas, né? O que elas vão falar, a forma como elas vão se expressar. E quando você tem o Espírito Santo, você fica incomodado. Não é que você quer ser diferente dos outros, não é isso, mas é que aquele ambiente já é mais do seu agrado. Você fica incomodado, você fica incomodada. Isso faz com que você
de verdade não queira estar naquele ambiente contaminado, né? Então, há, por exemplo, assuntos obscenos onde trabalhamos ou quando estamos em lugares públicos, mas podemos falar em línguas conosco mesmos. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. 1 Coríntios 14, versículo 28. Deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui, olha o tamanho da minha Bíblia aqui, para pessoal, tamanho. Isso aqui, essa Bíblia aqui é grande, hein? Bíblia de estudo. Ó, Bíblia Thompson. Que já tá toda preta, marcando de preta, que talvez você não consiga enxergar. Então lá, 1 Coríntios. Não posso viver longe de você. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 28. É isso que a Bíblia diz, ó. 1 Coríntios 14, 28. Se, contudo, não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui no caso fala da igreja, mas aonde você estiver, caso você saiba que o ambiente ali não é um ambiente muito propício para você estar envolvido, no seu espírito você consegue falar com Deus, você consegue ter o contato com o próprio Pai ali, ok? Você fala em línguas conosco mesmo. Continuando, dito de outro modo, se você consegue falar consigo mesmo e com Deus na igreja, também conseguirá fazê-lo no emprego e não perturbará nenhum colega de trabalho. E é verdade, se você consegue ter o contato com o Pai na igreja e quando você está sozinho, com certeza, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, você vai conseguir sim sair daquela situação constrangedora, né? Uma situação que você não quer se contaminar. Então você vai estar ligado com o Pai, envolvido com o Espírito Santo, e Deus ele vai te tirar daquela situação delicada em nome de Jesus, ok? Na barbearia, por exemplo, se os homens estão contando piadas que não edificam, simplesmente permaneço quieto, falando comigo mesmo e com Deus em línguas. Olha que forte, hein? Profundo, né? Viajando de trem, de ônibus ou de avião, você pode falar consigo mesmo e com o Senhor. Fazer isso é um modo de se manter livre da contaminação do mundo, ok? Muito legal. Então, a sexta razão é: orar em línguas nos mantém livres da contaminação de onde, pastor? Do mundo. Ele não vai te tirar do mundo, mas sim, consegue te livrar das contaminações, ou seja, daquilo que não vai te trazer edificação espiritual, ok? Bora lá. Qual que é a sétima razão, pastor? Lembrando que depois eu vou postar isso aqui lá no feed, e depois você anota com calma, tá bom? A sétima razão é: orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Isso aqui é muito bom, hein? Bora lá? Sétima razão aqui, o texto já é um pouco grande. Sétima razão: orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Bora lá. O dom de falar em línguas também orienta o cristão a orar em favor de situações ainda desconhecidas. Sabemos que o Consolador nos ajuda a orar de maneira adequada quando queremos fazer algum pedido. Além disso, o Espírito Santo também ora por nosso intermédio em favor de coisas que a nossa mente natural desconhece. Certa vez, um missionário que fora enviado à África estava em uma conferência na Inglaterra. Quando uma mulher lhe perguntou: "Você manteve um diário?" Quando ele afirmou, ela disse: "Há 2 anos, acordei de madrugada sentindo uma necessidade urgente de orar. Assim que saí da cama, comecei a falar em línguas antes de me ajoelhar." Olha que profundo. Orei em línguas durante 1 hora. Uau! E às vezes não conseguimos orar 1 minuto, né? 1, 2 minutos, meu Deus. Nos ajuda, Pai, misericórdia. Orei em línguas durante 1 hora. Parecia que estava lutando no espírito. Olha que forte. Ela entendeu que de verdade a batalha ali era espiritualmente falando, né? Era no campo espiritual. Não sabia o motivo das minhas preces, mas quando acabou, tive uma revelação. E vi você em uma palhoça pequena e velha de sapé.
Não havia outros brancos ali, somente alguns indígenas permaneciam ao redor e você estava extremamente doente. Em seguida, você morreu e aquele povo cobriu a sua cabeça com lençol e todos saíram daquela casa rústica. De repente, você saiu da palhoça e ficou em pé no meio deles. E todos se alegraram. Alguma coisa assim já lhe aconteceu? No mesmo instante, o missionário perguntou-lhe: você tem um diário? A mulher disse: sim, respondeu. Traga seu diário hoje à tarde e eu trarei o meu. Assim, vamos comparar nossas anotações. Ele disse: eles nunca tinham se falado antes. A mulher apenas sabia que aquele homem era um missionário. Fazendo uma comparação entre os seus dois diários e levando em conta o fuso horário entre a Inglaterra e a África, confirmaram que ela sentira tal necessidade urgente de orar justamente quando o missionário sofreu uma febre mortífera. Olha que coisa profunda. Olha que coisa linda quando a pessoa está ligada no Espírito. Não sei se isso já aconteceu com você. Uma vez aconteceu uma situação que eu posso contar, porque você não conhece a pessoa, enfim, então não vai ter como deduzir. Mas uma vez eu acordei de madrugada mesmo assim e eu sonhei com a cena de uma moça se jogando de um prédio, né? E na hora eu repreendi assim, sabe? Eu orei a Deus, pá. Eu vi que o Espírito Santo tinha me acordado para poder orar por aquela jovem. Aí, uma das nossas jovens, eu sabia que tinha contato com ela. Eu falei: fulana, procura saber como está ciclano, né? Ela: pode deixar, pastor. Eu falei: eu quero que você acompanhe de perto para saber se tem alguma coisa. Eu expliquei o que eu tinha sonhado e tudo. E, de fato, para falar a verdade, aquela família já tinha um espírito que tentava tirar a vida de outras pessoas. Até então, o irmão dela, há anos atrás, tinha se jogado do prédio. Mas aí ele bateu lá num suporte, lá assim, do primeiro andar, lá, e não morreu. Ficou com algumas sequelas, mas ele não morreu. Eu falei: olha só, eu não sei se essa jovem estava sendo tentada, mas os mesmos espíritos que estavam rondando o irmão dela, estavam rondando ela também. E eu não sabia desse caso. Até então que o irmão dela tinha tentado se matar, enfim. Eu não sabia, de fato eu não conhecia essa história. Depois ela comentou comigo, falou: pastor, olha, eu creio que foi algo de Deus mesmo. O senhor orou ali por ela, repreendendo aquele demônio, porque o irmão dela, anos atrás, tentou se matar, se jogando do prédio. Eu falei: meu Deus. Eu falei: então acompanha ela, porque talvez ela possa estar sendo tentada a se jogar também. Olha que coisa. Então a gente precisa estar ligado, né? E era o que estava acontecendo nessa situação aqui. Deixa eu continuar o contexto, porque ele é um pouquinho grande, tá? O missionário relatou que seu colega tinha ido para outra aldeia e que ele mesmo ficara sozinho com os indígenas. As coisas ocorreram exatamente da maneira que a mulher descrevera. O missionário morrera e os indígenas cobriram a sua cabeça com lençol. Depois, repentinamente, ele se levantou completamente curado. Olha que forte. Tudo isso por causa do poder divino, pois ele ficará à disposição após a oração em línguas daquela mulher. Meu Deus, que coisa profunda. Gente, a gente precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo. Em 1956, no caso aqui o Reagan contando, né? Quando a minha esposa e eu estávamos na Califórnia ministrando, acordei de madrugada de maneira inesperada. Olha, eu nem li esse trecho aqui, assim, com esse contexto aqui da madrugada. Era como se alguém tivesse colocado a mão em mim. Sentei-me na cama com o coração acelerado. Deitei-me novamente e falei: Senhor, o que está havendo? Sei que há algo de errado em algum lugar. Era como se o Espírito de Deus me acordasse. Continuei suplicando: Espírito Santo em mim, tu sabes todas as coisas. Tu estás em todos os lugares, ao mesmo tempo, e moras no meu interior. Seja qual for o problema, dá-me, por favor, linguagem para orar a respeito. Que profundo, hein? Até para orar a gente tem que ter discernimento. O Espírito Santo ajuda. Em seguida, falei em línguas e permaneci deitado, orando silenciosamente a Deus durante 1 hora. Depois comecei a rir e cantar em línguas. Quando você ora dessa maneira, sempre continue até receber uma nota de louvor, pois significa que você alcançou a vitória. Quando recebi aquela nota de vitória durante as minhas preces, sabia que o assunto solicitado na oração tinha sido solucionado. Que comunhão, hein, pessoal? Que comunhão.
Depois que obtive a resposta, voltei a dormir e sonhei que o meu irmão mais jovem estava em um hotel em Louisiana. Durante o sonho, vi que ele acordou à meia-noite. Alguém chamou um médico. Também assisti a chegada de uma ambulância com a sua luz vermelha piscando enquanto o levavam ao hospital. No sonho, fiquei no corredor do hospital esperando. Quando o médico saiu, percebeu que eu estava aguardando e me disse: morreu. No mesmo instante respondi: não, doutor, ele não está morto. O senhor me contou que ele viveria. Meu Deus. O médico ficou zangado e afirmou: sei quando alguém está morto. Já dei certidão de óbito a centenas de pessoas. Puxou-me pela mão e falou: venha, deixarei você conferir pessoalmente. Vamos lá. Ele me levou até o leito e arrancou o lençol de cima do rosto do meu irmão. Quando fez assim, viu que o meu irmão respirava e que seus olhos estavam abertos. O médico disse: como você sabia que ele estava vivo? Ele está com vida, não é verdade? Vi meu irmão levantar-se curado e o sonho chegou ao fim. Por meio dessa revelação fiquei sabendo o motivo da minha oração. 3 meses mais tarde, voltamos ao Texas. Meu irmão passou em casa para me visitar e disse: quase morri enquanto você viajava. Sim, eu sei, respondi. Você estava em uma certa cidade, na verdade? E sofreu uma crise durante a noite e foi levado ao hospital de ambulância. Sim, como você ficou sabendo? Perguntou o irmão dele. Quando lhe contei a respeito do meu impulso para orar, seguido pelo sonho, ele disse: isso realmente aconteceu. O médico pensou que eu estivesse morto. Olha que lindo, hein? Orar no Espírito ajuda o cristão a fazer preces a favor de assuntos que a nossa carne desconhece. Sem dúvida, o Espírito Santo é o nosso ajudador e tudo sabe. Glória a Deus, hein? Que profundo, né? Então, talvez, você que tem o Espírito Santo, você que é um jovem que tem buscado aí comunhão com o Espírito Santo, crescer com o Espírito de Deus, se prepare. Se prepare. Se você está ligado com o Pai, por diversas vezes você será assim despertado, seja na madrugada, em algum momento específico, vai sentir um incômodo de orar e interceder por alguém. E é isso que nós estamos falando aqui na razão número 7, no tópico número 7. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. No caso aqui era o irmão dele, mas o caso daquela mulher era orar pelo missionário, que ela nem conhecia. Então talvez você já ficou incomodada para orar por alguém. Isso acontece muito com os intercessores, né? Tô vendo aqui a Juliana Araújo, a líder da intercessão do Brasil, da nossa juventude. Com certeza, ela e a equipe dela já sentiu isso muito no coração, de orar por alguém. Quantas vezes ela e a equipe dela já mandaram mensagem para mim: ei, pastor, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa em oração? Eu falei: meu Deus, pronto, Deus tá mostrando alguma coisa. Aí eu falo: não, só ora por mim. Só ora por mim. Então, sabe que espiritualmente falando, precisa de intercessão, precisa de alguma ajuda. E o falar em línguas, você orar no Espírito, sim, traz para você essa revelação, esse poder de intercessão. E ali você tem autoridade para quebrar todas as cadeias através do nome de Jesus no mundo espiritual. É muito forte, hein? Glória a Deus. Bora lá? A 8ª razão. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Bora lá. Vamos orar. Vamos ler aqui essa meditação. Paulo diz em 1 Coríntios: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Para você meditar depois, senão não vai dar tempo aqui pra gente, tá? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. O apóstolo falava assim com referência a Isaías 28, 11 e 12. Referência de Isaías 28, versículo 11 e 12. Por meio desses versículos, temos ciência da 8ª razão porque todo cristão deve falar em outras línguas. Vamos lá em Isaías 28, 11 ao 12. Pelo menos você anota e depois você medita, tá bom? Mas eu vou ler aqui o versículo. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz:
Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, e ainda mesmo assim tem pessoas que desprezam, né? A Bíblia está falando aqui que falar línguas traz refrigério para nossa alma, refrigério para o nosso espírito, né? Qual é o refrigério? Qual é o descanso? Segundo esses versículos, o descanso e o refrigério são o falar em outras línguas. Às vezes, o médico recomenda um período de repouso para curar a exaustão ou alguma enfermidade. Com frequência, temos de voltar para casa e repousar antes de retornarmos ao serviço. Eu, porém, conheço o melhor do descanso do mundo inteiro. Não é maravilhoso fazer essa cura do descanso todos os dias? Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Este é o meu descanso, este é o meu refrigério, que nós acabamos de ler em Isaías 28, 12. Precisamos desse sossego nesses dias de insegurança. Então nós devemos orar dessa forma. Este é o meu descanso, este é o meu refrigério. Precisamos desse sossego nesses dias de segurança. Então, com outras palavras, sim, orar em línguas ele vai trazer um refrigério para tua vida espiritual, né? Principalmente você que anda cansado, anda sobrecarregado, anda um pouco desanimado, desgastado com alguma coisa. E você precisa de um refrigério, né? Você precisa orar em línguas na hora que você está orando a Deus. Claro que o primeiro passo é a oração, e ele, conforme você vai buscando, vai adorando a Deus, vai se envolvendo, vem aquele refrigério também, o fato de você estar falando em outras línguas. Então, principalmente para você que se sente um pouquinho sobrecarregado, sabe? Você quer um pouquinho de alívio, quer um descanso, um refrigério para a tua alma. Falar em línguas vai trazer esse refrigério para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Então, oitava razão, orar em línguas. O dom de línguas é para dar graças. Bora lá. Devemos orar em línguas a fim de dar graças a Deus. Bora lá? 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 17. 1 Coríntios 14, 15 ao 17. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 16. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um douto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que diz, porque tu de fato das bem as graças, mas a outro não é edificado. Deixe-me ilustrar esses versículos. Se, por exemplo, você convidasse para algum almoço e dissesse: irmão Reagan, dê graças pela refeição. Se eu orasse em línguas, você não entenderia nem seria edificado, é verdade. Por isso, Paulo disse que em uma situação dessas, seria melhor orar com entendimento, é verdade. Imagina eu chegando em um lugar, mesmo as pessoas sabendo que eu sou cristão, tipo um almoço ali com a galera, amigos já trabalharam comigo e tudo. Ó, Márcio, eu sei que você é cristão, abençoa o alimento aí, eu começo. Começo a falar em línguas e o pessoal não vai entender nada, o pessoal vai ficar assim, vai abrir o olho, olhar de canto, o que ele tá falando aí? Tá entendendo alguma coisa aí? Então tem que orar com entendimento, tá bom? Se orasse em língua, seria necessário interpretar para você saber o que foi falado, e é verdade. Assim, você também seria edificado, pois Paulo disse, porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, dependendo do lugar onde você estiver, claro, se você for inspirado por Deus, que nem ele falou aqui, poxa, comecei a falar em línguas, ele foi tomado por Deus, com certeza ele também vai te dar ali aquele dom para você revelar, né? O dom do conhecimento ali, para você interpretar de fato o que aconteceu naquele momento, né? Mas tem pessoas que, quando você não ora com entendimento, as pessoas se assustam, né? Principalmente quando você vai orar por alguém que não é cristão, né? Tem que tomar muito cuidado, né? O pastor já me conta que uma vez o irmão foi orar por uma mulher, ela veio pedir oração, e o rapaz, né, acho que ele estava começando na fé, ainda era novo, ele começou a orar por tudo quanto é tipo de demônio. Sai demônio aqui, sai demônio de lá, sai demônio da casa dela, sai demônio do marido. Ela, pastor, calma. Pastor, eu não tenho marido.
Sou viúvo, uai. Imagina a vergonha que o cara passou, entendeu? Ele passou uma vergonha muito grande, porque de fato ele não orou com entendimento. Não orou com entendimento. O pessoal tá falando que travou. Tá ok pra você? Tá ok. Tá ok, né? Tá ok. Continuando. Em outras palavras, orar em língua, em outras línguas, é a melhor maneira de dar graças. Contudo, uma vez um rapaz foi orar por uma mulher, por uma determinada hora, ele se empolgou por determinada área, ele se empolgou tanto, mas se empolgou tanto que ele orou por tantas coisas que daqui a pouco ele orou só o Espírito Santo, né? O pastor Davi, desliga o Play 4, pior que isso aqui tá conectado no Play 4, é verdade, ele tá puxando a internet. Vamos lá. Orar em outras línguas é a melhor maneira de dar graças a Deus, tá? Contudo, na presença de pessoas que desconhecem essa bênção, ore com o seu entendimento, a fim de que elas também sejam edificadas. Oferecer suas ações de graças com o seu entendimento permite que as pessoas sejam edificadas, pois elas compreenderão o que você está dizendo. É verdade. Então tem que orar com entendimento, porque tem pessoas ali que talvez não tenham o mesmo discernimento, o conhecimento que você tem. Então tem que orar. O Espírito Santo ele te ensina, ok? Atende para as palavras de Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Ele disse que orar em línguas é o modo mais perfeito de render graças a Deus. Olha que lindo. O apóstolo falou que quando você dá graças em outras línguas, de tudo de fato dás bem graças a Deus. Então, quando você sim fala em línguas, você está dando graças a Deus. E sempre orando com entendimento, com discernimento. Então toma cuidado, você que gosta de se empolgar um pouquinho, quando você vai orar perante as pessoas. Deixa eu contar o pastor Davi tá aqui, não sei se o pastor Davi esteve quando ele estava na sede com a gente aqui. O pastor Davi agora está no Rio de Janeiro, é o esposo da Brenda, filha da pastora Yara. Uma vez tinha um irmão orando lá na sede, de noite na galeria. Tadinho, mano, é gente boa, irmão, não vou falar quem é, eu estive com ele hoje. E na hora que ele tava orando, né? Ele tava orando, mas ele orava tão alto, gente, mas tão alto, tão alto. Caiu um pedaço da oração, ele disse assim: meu Deus, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Aí um outro pastor falou e gritou assim: e eu também, né? Então, tipo assim, ele não estava orando com entendimento, ele sabia que outras pessoas, outros pastores poderiam passar ali. E claro, graças a Deus, é um homem de Deus, não estava em pecado nem nada, mas ele estava passando umas lutas espirituais, né? Só que ali ele começou a contar tudo ali, ele achando que ele estava sozinho. Tinha outro pastor ali ouvindo tudo. E na hora que ele falou: meu Deus, só o Senhor sabe o que eu estou passando. E esse irmão, ele gosta de bagunçar. Ele falou: e eu também. Pensa no pastor que ficou bravo. Tirou a paz do homem, né? Então tem que orar com entendimento. Toma cuidado, tá bom? Eu acho que tem situações que é melhor você trancar a porta do seu quarto sozinho, você rasgar o teu coração, dependendo do que você for apresentar a Deus, e Deus ele vai te ouvir, tá bom? Lembrei agora desse fato aqui. Então, a nona razão foi: o dom de línguas é para dar graças a Deus, ok? Vamos para a última razão aqui. O falar em línguas coloca a língua em submissão, ou autocontrole. Então tem que ter o autocontrole, ok? Bora lá, a galera tá rachando aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, foi engraçado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, deixa quieto. Vamos lá, 10ª razão. A 10ª razão encontramos na epístola de Tiago, que diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutido, carregando de veneno mortífero. Misericórdia. Tiago 3:8, tá bom? Então tem que tomar cuidado com a língua, tá bom? Se não tomar cuidado, ela carrega aí um veneno mortífero. Então você que gosta aí de falar da vida dos outros, gosta de descontar as coisas nos outros, controla a língua. Dá uma refreadinha na língua que faz bem para sua saúde espiritual, ok? Continuando. Sujeitar a língua ao Espírito Santo para manifestar esse dom é um grande passo para entregar todos os membros de Deus, todos os seus membros a Deus. Se a pessoa consegue submeter a própria língua, conseguirá render a Deus
a qualquer membro do seu corpo. Então você consegue controlar essa língua, com certeza todo o teu corpo terá saúde, amém? Falar em outras línguas é a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo. Nós já falamos isso aí anteriormente. O Senhor oferece esse dom maravilhoso para nos abençoar e edificar, bem como consolar os seus filhos na terra. Aceitemos aquilo que Deus tem providenciado e desfrutemos dos benefícios de falar em outras línguas. E aqui fecha de verdade a razão número 10. O falar em línguas coloca a nossa língua, o natural, em submissão. Então, você que... a galera aí tá... Fala a Deus, né? Então você que abusa um pouquinho nas suas palavras, né? Você não consegue se controlar. Aqui o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8, diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Então, você precisa de verdade se sujeitar ao Espírito Santo, falar em línguas. Por que, pastor, assim? Quando você for provocado, provocada, controlar a nossa língua e tomar cuidado com o que a gente fala. E dependendo das palavras que você fala, agora é sério, dependendo do que você fala, se você não consegue submeter a sua língua ao Espírito, você vai prestar contas, né? E às vezes tem palavras que às vezes machucam mais do que você agredir a pessoa mesmo, fisicamente. Já parou para analisar assim? Você já se deparou em uma situação assim? Quando eu era do mundão, falava torta direita, eu tava nem aí. Então, no meu comecinho da minha conversão, eu passei por uma situação que eu acabei falando algumas palavras, assim, não era batizado ainda não, eu estava começando a ir para a igreja, fui provocado em uma situação onde eu descasquei o abacaxi, falei e falei mais, não controlei a minha língua, né? Porém, eu não tinha o Espírito Santo, então o Espírito Santo ali nos fazia presente na minha vida. Isso foi complicado, né? Mas aí eu comecei a nascer de novo, cara, eu fui ouvindo a palavra e aquilo ali mexeu comigo, entende? Comecei a me entregar a Jesus e aquilo ali mexeu comigo, então aí eu tive que me retratar. Pensa, uma luta que foi, meu Deus do céu, misericórdia. Então, refreia a sua língua, toma cuidado. Essa é uma das qualidades do Espírito Santo, ó, a te dominar, a te segurar para você não fazer besteira em nome de Jesus. Amém? As 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Então deixa eu dar uma recapitulada aqui. Lembrando que eu vou postar no feed, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se você anotou, né? Porque falaram que eu falei muito rápido. Mas eu vou ler para você aqui. A primeira razão é: o dom em línguas é o primeiro sinal. Anotou aí? O dom em línguas é o primeiro sinal. As línguas, a segunda razão, as línguas são para a edificação espiritual. As línguas são para a edificação espiritual. Terceira razão, o falar em línguas nos relembra da presença permanente do Espírito. O falar em línguas nos relembra da presença permanente do Espírito. Quarta razão, até colocar aí, o dom de línguas manterá nossas orações alinhadas à vontade de Deus. O dom de línguas manterá nossas orações alinhadas à vontade de Deus. Orar em línguas estimula a fé. A quinta razão, orar em línguas estimula o quê? A fé. Bora para a sexta razão. Estou indo bem tranquilo para você anotar, tá bom? Sexta razão. Orar em línguas nos mantém livres da contaminação do mundo. Estou com saudade de falar em línguas, mas tem algo que me impede, parece. Anderson Fonseca, se você já sabe o que te impede, se é algo que você precisa tratar em Deus, peça perdão, tá bom? E seja renovado em nome de Jesus. Sétima razão. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido.
orar em línguas. Nos permite orar pelo desconhecido. 8ª razão. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Meu irmão falou que nunca ouvi essa expressão descascar abacaxi. Orar em línguas dá refrigério espiritual. É a 8ª razão, tá? 9ª razão. O dom de línguas é para dar graças. É para dar graças a Deus. 9ª razão é: o dom de línguas é para dar graças a Deus. E a última razão, a 10ª, é: o falar em línguas coloca a língua em submissão. O falar em línguas coloca a língua em submissão. Tá bom? Então, alguns que estão precisando ter a sua linguinha controlada, precisa do Espírito Santo. Ele vai te ajudar, vai colocar as palavras na sua boca. Tá bom? Você não vai falar besteira, depois não vai ficar se condenando, se martirizando. Então, tem que vigiar. Essa submissão é o autocontrole, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando que depois, essa live vai estar disponível lá no canal, tá bom? Reino Flix, com algumas edições, na hora que travou a internet. Mas top em nome do Senhor Jesus. Amanhã, o que nós iremos abordar? Deixa eu já passar para vocês aqui o tema. 7 passos para receber o Espírito Santo. Uau! 7 passos para receber o Espírito Santo. Glória a Deus. Então amanhã nós teremos mais matéria e mais estudos em nome de Jesus. Então para você que quer receber o Espírito Santo, amanhã nós iniciamos 7 passos aí em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para te abençoar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite em Tua presença. Meu Deus, e onde eu creio, Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, foi derramada, ministrada sobre nós. Mas que tenha situações que se levantam para tentar tirar nossa paz, mas o Teu Espírito é tão maravilhoso que Ele nos concede o domínio próprio. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que cada coração possa ter entendido nessa noite, meu Pai, essas 10 razões, meu Pai, porque vale a pena falar em outras línguas. Meu Pai, aqueles que ainda não acompanharam os outros estudos, está disponível no canal. Mas a minha intenção, o Senhor conhece o meu coração, é de que todos sejam alcançados, todos sejam edificados, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Meu Pai, alcance, meu Pai, este homem, esta mulher, esse jovem, meu Pai, que precisa de Ti, que necessita do toque do Teu Espírito. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa venha dormir, passar a noite tranquila, meu Pai, na Tua presença e sendo edificada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, ao deitar, essa pessoa possa de verdade colocar a cabeça no travesseiro tranquila de que o Senhor está com ela. O Senhor habita dentro de nós, o Senhor está conosco, o Senhor foi enviado pelo Pai para ser o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso amigo fiel. Pai, em nome de Jesus, abençoa toda essa galera. E que eles possam, meu Pai, ter uma noite de paz, tranquilidade, uma quarta-feira abençoada, um próximo dia, meu Pai, na Tua presença, cheios do Teu Espírito, cheios da manifestação do Teu poder. Satanás e os Teus mensageiros estão impedidos de tocar nesta vida. Eu determino a saída deles de todas as áreas em nome de Jesus. E eu te abençoo, pedindo para que o Espírito Santo continue a te capacitar, te dê discernimento, entendimento espiritual, que você possa verdadeiramente ser uma pessoa usada pelo Espírito para abençoar outras vidas em nome de Jesus. E você crê, diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, boa, Juliana Purgata, a esposa do Eliezer, tá pedindo para você entrar lá, galera. Galera, vai lá na live do Eliezer de Tassis. Tá rolando lá, dona Juliana? Se tiver, já pedi pra galera ir lá. Isso. Deixa eu ver se ela comunica aqui. Dona Juliana, fala pra mim aí. Tá rolando a live lá? Se sim, a galera já vai pra lá. Dona Juliana Purgata, a esposa do Eliezer de Tassi, nossa amiga aí. A galerinha tem nos ajudado muito, Eliezer é sua esposa, graças a Deus. Dona Juliana, comenta pra gente aí, agora no canal dele. Então vai lá, no canal do Eliezer.
de Tarsis, Eliezer de Tarsis, lá no YouTube, galera. Em nome de Jesus, tá rolando a live do nosso amigo lá. Já pulem pra lá, o homem de Deus está sendo usado para abençoar a nossa galera, tá bom? E já aproveita e já manda o link pra galera aí, pra geral, que vai ser benção em nome do Senhor Jesus. Corre lá, Eliezer de Tarsis, em nome de Jesus. Já vou até colocar aqui depois que eu sair daqui da live. Vou acompanhar também o meu amigo em nome de Jesus, tá bom? Dona Juliana, tamo junto. Galera, Deus abençoe vocês. Eu não vou enrolar muito não. Corram pra lá na live do YouTube do Eliezer de Tarsis e vão acompanhar lá esse conteúdo maravilhoso que está sendo feito com muito carinho em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Olha lá, YouTube, canal do Eliezer. Já era, só correr pra lá. Ótima noite e até amanhã, continuando aqui os estudos em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Se cuidem. Depois eu mando o link também do YouTube lá no canal do Telegram. Você que ainda não foi no Telegram, tem o link aí na minha biografia. Você já é direcionado lá para o canal do Telegram. Fique tranquilo que só eu que falo naquele canal. Então não se preocupe que ninguém vai estar mandando mensagem para vocês lá se não for o pastor, tá bom? Deus abençoe, ótima noite. Tchau, valeu. Corra lá pro canal do Eliezer. Tamo junto.